A minha filosofia de investimentos vem dos judeus. Só que eu não sabia. Né? Eu não sabia. É claro que eu fui com o tempo entendendo um pouquinho mais disso, mas a Bíblia tem 66 livros. A Bíblia, nós cristãos acreditamos nela, né? Só que os 5 primeiros livros, eles são conhecidos como Pentateuco, que são os livros escritos ali por Moisés, né, de alguma forma. Só que existe o Talmud. E o Talmud, ele é uma coletânea de livros sagrados dos judeus que tratam sobre lei, ética e costumes. Sim. Certo? Sim. Só que dentro disso, dentro desses livros, existe o Mishnah. Sim. E o Mishnah é uma compilação de opiniões e debates sobre a lei. E esse livro é dividido em 6 ordens. E dessas 6 ordens, a 4ª ordem é chamada de Nezikim, que fala sobre danos, delitos e prejuízos. E dentro do Nezikim a gente tem 10 volumes ou tratados. E o segundo tratado é chamado de Bava Metzia, ou o Portão do Meio. E dentro do Bava Metzia a gente tem 10 capítulos. E dentro desses 10 capítulos, o terceiro capítulo, que é o 42a, tem uma coisa muito interessante, que fala, né, traduzindo para o português, que uma pessoa deve sempre dividir seu dinheiro em 3. Ela deve enterrar 1/3 no solo, investir 1/3 em negócios, né, que seria o bifragmatia, e manter 1/3 em sua posse. O que é isso nos dias de hoje? Enterrar 1/3 no solo, terras. 1/3 em negócios, ações. E manter 1/3 em sua posse, renda fixa com liquidez. Então isso daqui é a única passagem que quando eu estava estudando com um rabino, que a gente encontrou que falava sobre dinheiro, porque eu fui envezado, eu falei, cara, eu quero ver o que fala sobre dinheiro. E a gente encontrou isso, a única passagem que a gente encontrou que fala sobre dinheiro, e eu falei, cara, legal, então deixa eu fazer um estudo, né, sobre isso. E dentro desse estudo, né, existe um consenso chamado de Talmud Portfólio no mundo das finanças. E quando você pega o Talmud Portfólio, que basicamente você dividia o capital em 3, né? Terras, negócios e renda fixa, e você começa a fazer um estudo histórico, não de um ano, estudo de décadas, de séculos, você percebe que dividir o capital em 3 foi mais rentável do que quase tudo que existe disponível para investir. E a minha metodologia de investimentos, ela tem uma única alteração dentro disso. Porque naquela época você não tinha acesso a investimentos globais. Hoje você tem. A Venezuela já foi um bom país. A gente não sabe o futuro do Brasil, né? Assim, os Estados Unidos não era tão forte, a China era uma promessa. Tem tantas coisas que podem acontecer que a gente precisa diversificar a nossa cesta de moedas. Então a única coisa que eu fiz foi pegar isso aqui e, ao invés de ter 1/3 em cada um, ter 1/4 em cada um e adicionar ativos internacionais. E aí eu formo um acrônimo da ARCA: ações e negócios, real estate, cash e ativos internacionais. Né, caixa de ativos internacionais. Quando eu pego isso daqui e eu quebro em 4 e eu faço um estudo em todos os países do mundo nos últimos 10 anos, a conclusão é incrível. Porque se eu pego a Alemanha, por exemplo, a rentabilidade disso, sem fazer uma gestão ativa, tá, é uma rentabilidade de 82,7% em 10 anos. A renda fixa lá foi de 2,7% e a inflação foi de 17%. Quando eu olho para a Austrália, foi 140%, contra 25% da inflação e 26% da renda fixa. No Brasil, 275%, contra a inflação 91%, renda fixa 148%. China foi 102%, contra inflação na China 29%, 69% renda fixa. Se eu puxar aqui no Japão, Turquia, México, qualquer país, é a mesma coisa. Só que no final das contas sou visto assim publicamente há 5 anos, mas da onde que veio a origem que eu nem sabia dos judeus, de alguma forma. Né? Não vou dizer que veio deles, mas veio de muita influência do que está escrito há 4.000 anos, Bira. Princípio, sabe? Né? Princípio, cara. Demais. Funciona, se funcionou até hoje, deve continuar funcionando por muito tempo, né? As leis. É interessante que você comenta, porque tudo o que foi estabelecido por Deus não foi acrescido de nada e nem decrescido. As leis de Deus são únicas e permanentes e sólidas. Mas como se faz para entender isso? Como que eu consigo entender, por exemplo, eu vou amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo? Primeiro eu preciso perguntar se eu me amo o suficiente. E depois eu preciso ver se eu consigo amar o meu próximo com tudo aquilo que ele me incomoda, ou com tudo aquilo que ele me tira. Então, para chegar a uma resposta razoável, vem os 4.000 anos de evolução do judaísmo. Os pensadores, os sábios, aqueles que estudam diuturnamente
estas leis e vão traduzindo elas em melhores explicações, como Talmud, Mishnah, etc. São sábios que continuam existindo até os dias de hoje. Nós temos hoje grandes rabinos no Brasil, em São Paulo, no mundo, enfim, que continuam elucidando, continuam dizendo: ei, o Biratã, você está entendendo errado, é assim que tem que entender. Então ele vai escrever uma bula para me entender melhor aquilo. Então vão surgindo os livros. E quanto à parte financeira, realmente, a partir da diáspora, o judeu ficou proibido de ser dono de terras. Ele ficou proibido de ter indústria de manufaturação. Ele ficou proibido de produzir algo. Mas ele não ficou proibido de aconselhar, de cuidar, de orientar. Então ele fez o quê? Ele foi cuidar das riquezas do fazendeiro. O fazendeiro sabia plantar, colher e vender, mas não sabia o que fazer com o dinheiro, primo rico. Você sabe. Por isso você compartilha sua sabedoria com o seu público. É que você sabe, né, que acho que pouca gente sabe, mas eu tenho uma origem judaica, né? Estamos certeza. investigando ainda, mas temos uma avó, né, que fugiu da Polônia lá, os judeus poloneses e tal. Enfim, tem duas origens, a gente vai chegar lá ainda, né, Bira? Você está investigando porque quer, né? Porque judeu você é desde que nasceu. É verdade.